Boa tarde, minhas lindas, meus lindos, como é que vocês estão? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Olha, a Sarinha deu um chá de sumiço em vocês, né? Vocês estão muito preocupados e eu já quero muito agradecer vocês, gente. Isso mostra que de alguma forma eu faço diferença na vida de vocês, que de alguma forma vocês sentem a minha falta, que eu faço bem na vida de vocês, né? Que eu tenho um lugar aí no coração de vocês, na casa de vocês, e também me sinto muito amada por tantas mensagens de carinho, tanta mensagem de apoio, mesmo vocês nem sabendo o que tá acontecendo aqui, né, amor? É isso aí. Meu Instagram tá lotado de mensagem. Cadê a Sara? Isso eu fico muito feliz mesmo, gente, de verdade. E eu vim aqui sentar, conversar com vocês, apesar que nesse momento eu não me sinto assim pronta para falar sobre isso, mas eu acredito que não contar sobre isso também não me fazeria bem. Então eu resolvi hoje tudo, quero dizer para vocês que nós estamos bem, a família tá bem, meus filhos estão bem, graças a Deus, meu esposo tá bem. Não é sobre separação, não, Nós gente. não estamos casados, louvado Não, nós seja Deus. estamos casados, né? Nós estamos casados, louvado seja Deus, né? Não é nada assim, nada de grave, né? Grave assim, digamos. É só que a gente ainda tá tentando entender tudo, é uma nova fase, é uma nova etapa, a gente tá ainda sem saber e tentar explicar é difícil, né, amor? É assim, ó, no meu ponto de vista, tá? Não é que é uma nova fase de uma coisa que nós já convivia, só que agora a gente é tem diferente, entendeu? diagnóstico, É digamos diferente. assim. Sim. A vamos Sara lá. tá grávida. Não! Misericórdia. Vamos lá, começar a explicar pra vocês, né? Sábado eu tive uma crise de ansiedade muito forte aqui em casa. E eu já venho compartilhando com vocês há alguns dias que eu não tô bem psicologicamente. Eu compartilhei com vocês vários momentos. E apesar que eu falava isso, eu tenho certeza que vocês não têm a dimensão disso, porque aqui na internet a gente compartilha 5% da nossa vida, né? A gente escolhe compartilhar os momentos bons, os momentos que a gente tá bem. E quando é essas coisas difíceis, a gente meio que vive pelo off mesmo. Isso é normal, é um ser humano, você tem problema, eu tenho problema, não é que assim, que vocês olham pra mim e vê uma vida perfeita, tipo filho, marido, casa, emprego. Vocês podem ter certeza que eu, como ser humano, também tenho sentimento, também tenho meus momentos bons, meus momentos ruins, e assim por diante, né, amor? E eu compartilhei com vocês há algum tempo que eu não estava bem psicologicamente. E sábado eu tive uma crise muito forte. Que ali, naquele momento, eu entendi que eu precisava procurar a ajuda de um profissional. Porque tudo que estava no meu alcance eu estava fazendo. Como eu comecei a fazer atividade física. Para quem tem ansiedade, sabe que eles recomendam isso, né? Atividade física, eu fazia devocional, eu fazia terapia. Eu procurava me cuidar, tudo que estava no meu alcance eu havia feito. Só que eu percebi, gente, que mesmo assim eu não melhorava. Eu me sentia muito desanimada, eu me sentia que pequenas coisas que eu fazia no meu dia a dia eu já não estava me sentindo bem, sabe? Chorando muito e parecia que eu não sei nem explicar pra vocês o que eu tô sentindo, mas é tão difícil porque quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas confundem como ingratidão e como falta de Deus. E só meu esposo e minha família sabem o tanto que eu busco a Deus, tanto que eu sou grata a Deus, né, amor? E apesar que eu nunca falei desse assunto aqui, gente, foi um episódio muito, muito, assim, assustador, assim, naquela época pra nós, mas passou. Então eu nunca procurei ajuda. E eu nunca compartilhei isso aqui com vocês, mas quando eu tava com essa depressão pós-parto, eu fiquei uma semana chorando, eu fiquei 3 noites sem dormir, tive que ir pro médico, né, pro médico me passar um remédio pra dormir, eu fiquei tendo alucinação, tipo assim, de noite eu falava porque eu tava escutando coisa, eu sentia que eu ia, né. Não pode falar, né? Não. E eu surtei mesmo, gente. Tipo assim, o povo vem me contar as histórias que eu falava nessa época, eu não lembro. Então eu não tinha lucidez, eu não lembro de muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu falei para as pessoas, que todo mundo via que eu não tava normal. E depois que passou isso, esse momento assim louco, esse furacão, eu não busquei ajuda. Eu expliquei para vocês, sabe, eu tive uma crise muito forte aqui em casa.
E eu pedi ajuda pro Will, que eu falei assim, amor, eu não dou conta mais. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de um profissional. E na segunda-feira a gente marcou, né, eu fui no psiquiátrica, segunda-feira. E ali, aí eu contei pra ele tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava sentindo. E eu relatei pra ele, né, que, pra quem não lembra, no Pedro Miguel, quando eu ganhei ele, assim que eu ganhei ele, eu tive uma depressão pós-parto. Não sei se vocês estão lembradas disso, mas quem é minhas seguidoras antigas vai lembrar. E apesar que eu nunca falei desse assunto aqui, gente, foi um episódio muito, muito, assim, assustador, assim, naquela época pra nós, mas passou. Então eu nunca procurei. E uma médica me diagnosticou com crise de ansiedade e depressão. Diz ela assim que existe a depressão leve, moderada e grave. A minha tá moderada. E aí ela falou pra mim, Sara, como que você vê? Você vê aberta a medicação? Eu falei, sim, eu vim aberta, porque tudo que você pensar eu já fiz. Então, ela falou, então a gente vai começar a tomar medicação. Então eu tô tomando medicação, tô tomando todos os dias de manhã. E tem dois remédios que é pra se eu tiver insônia e o outro é se eu tiver uma crise, né? Quer falar alguma coisa? Não, tô te ouvindo, é só... É que eu tô falando sem parar. Mas é isso, gente. Confesso pra vocês que eu não tô pronta pra falar sobre isso, porque eu sempre ouvi e sempre, até eu mesma já julguei alguém, assim, tipo, falando, nossa, depressão, como assim? A pessoa, no momento, eu percebi que eu nunca fui a mesma mais, sabe? E aí eu não tava me sentindo bem na fazenda que eu morava, a gente mudou da fazenda, veio pro apartamento, não me sentia bem, vim pra cá sem acabar a obra. Tudo isso já era restícios que eu não tava bem, entendeu? Que parecia que eu queria fugir do lugar, achando que era o lugar, mas na verdade era aqui. Não aceitava que eu tava me sentindo assim, porque na minha cabeça sempre passou, eu tenho tudo, eu tenho uma família linda, eu tenho casa, tô construindo minha casa do sonho, por que eu não tô feliz? E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, quando eu tava nessa casa, eu comecei a perceber que não tá... Coisa que eu queria falar pra vocês é que também, depois de tudo isso, gente, que eu passei, eu perdi um bebê, né? Como vocês sabem, eu tava grávida do meu 5º filho, perdi e tal. E por mais que, tipo assim, que as pessoas... que nunca passou isso, você não vai entender. E pra gente que é mãe, é como se eu tivesse realmente perdido um filho mesmo, sabe? Pro meu esposo é diferente, né, amor? Isso. E a forma dele lidar, a forma dele sentir, não vou falar que ele não sofreu, que ele sofreu também, ele chorou e ficou triste, mas pra ele foi de um jeito e pra mim foi um luto muito grande e um luto assim, meio que não tinha como eu me expressar porque é como se não existisse, entende? Então acho que veio, acumulou tudo e bananou tudo. Mas isso já vem lá do Pedrinho, assim, depois do pós-parto, então é isso. Que eu vejo, amor, a depressão é o seguinte, ó. Vou te mostrar uma coisa que você vai entender. Você falou que tava buscando muito ajuda fazendo exercício físico, certo? Uhum. Mas assim, querendo ou não, você acha que você tava fazendo tudo certinho os exercícios? Você lembra que você já ficava cansado, chegava lá e já não queria treinar? Tipo assim, pra você já tava fazendo tudo que tava ao seu alcance, mas não é ficar só deitado que a pessoa tá com depressão. Tipo assim, ela ia pra academia e chegava lá e já desistia. Ela fazia tipo uma terapia, mas ela fazia do jeito que tava bom pra ela, entendeu? Assim, a gente tem que abrir mais, a gente não nota. Então, não é ela tá deitada, mas querendo ou não, você já tava... não, eu quero dizer assim, fraca, já não tinha força de fazer as coisas... Outra coisa que... Desculpa, eu te interrompi, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que também, depois de tudo isso, gente, que eu passei, já é o segundo dia que eu tô tomando, na verdade não tô me sentindo melhor não, mas diz que é até 15 dias, né, pra fazer efeito, e é isso, gente, eu sei que esses stories ficou muito longo, eu sei que a gente falou demais, mas eu queria contar direitinho pra vocês, sabe, pra vocês entenderem e tudo mais.
Eu peço até desculpa se eu preocupei vocês, se eu não consegui aparecer aqui, mas é porque ainda eu tô aceitando a ideia, né, de que eu tenho essa doença, porque eu não me sinto assim, tipo... Não, lembra que eu falei? Fala de novo. Tipo assim, que eu tô passando por isso, né? Porque quando você fala que tem, gente, você tá querendo ela pra você. Não tenho isso. É igual eu falando, não vai me vencer, eu vou melhorar, eu vou ser a Sara de sempre, eu quero ter garra, né? Eu não vou desistir, isso não vai me parar. Tenho fé que isso não vai me parar. Eu já passei por passei por muita coisa na minha vida. Posso falar um negócio, amor? Essa é só mais uma obra pra me contar. Então, assim, é igual você precisa da minha ajuda dentro de casa. Muito pensativa, assim, no que as pessoas vão falar e tal, mas eu não tenho controle do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho que ter controle de não ver e não absorver isso. Por quê, gente? Porque a gente tem essa ignorância mesmo, eu já tive, de pensar assim, nossa, mas depressão, mas a pessoa tem... Isso é falta de Deus, vai orar, que passa. E não é isso, gente, não é isso. E outra coisa também, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse pra vocês assim, gente, eu estou com uma doença terminal, tô com câncer, vocês nunca iam falar pra mim, não, mas como assim? Você tem uma casa bonita, você tem seu marido, você não pode ter essa doença. Não existe, gente, é uma doença assim como um câncer ou uma doença terrível, é uma doença psicológica, é uma doença que tá aqui na nossa cabeça e precisa de remédio, precisa ser tratado, precisa de acompanhamento. E eu tô falando isso não porque eu sou... Sempre ouvi das pessoas falando assim pra mim, assim, Sarinha, toda vez que eu assisto seus vídeos, eu saio da depressão, você me ajuda na minha ansiedade, seus vídeos me dão calma, seus vídeos me dão paz. E eu ficava muito feliz com esse comentário. E eu sinto que tudo na vida tem um propósito. Talvez Deus permitiu isso na minha vida pra eu sentir e conseguir entender ainda mais essas pessoas, sabe? Tipo assim, como se fosse um propósito, entende, amor? Entendo. Tipo assim, eu vou sentir a dor que você... Quando vocês vierem compartilhar comigo, eu não vou ter aquele olhar assim, nossa, que bom, tô ajudando a pessoa. Tipo, eu vou sentir de verdade, mais a fundo do que vocês estão me falando, entende? Então, eu vejo também como um propósito de Deus e eu quero estar aqui pra continuar sendo ferramenta de Deus na vida de vocês, alegrar os dias de vocês. E é isso, né? Deus abençoe aí e logo mais estou aqui 100% para vocês, se Deus quiser. Passando por isso, entender que é assim, ó. Vou falar por mim o que eu penso, tá? Não sou nada não, mas é o que eu penso. Não adianta você falar, vai no médico, toma remédio e vai melhorar. Gente, balela. Você tem que fazer alguma coisa também. Tipo assim, se você quer que a outra melhora, tipo, se a Sara der remédio, vamos pôr, ela vai tomar um remédio, daqui uma semana eu vou voltar pro serviço... E vida continua. Não, é mentira. Por quê? Porque o serviço vai estar aqui, os meninos vai estar aqui, ela vai ficar sozinha de novo para trabalhar, é muita coisa para ela fazer sozinha. Então, assim, a pessoa, quando ela tá nesse estado, ela precisa de ajuda física também. Não é só mental, é física, não é só um problema. Tipo, você lembra que você falou do Whindersson? Você já parou pra pensar que talvez o Whindersson tem milhares de pessoas que trabalham para ele e em algum momento ele falava assim, se eu descansar uma semana, tem pessoas que dependem de mim. Gente, pensa numa pressão de imaginar que muitas pessoas dependem de você. Se você parar, eles passam fome. Aí você vai à loucura. Entende? Então, assim, é igual você precisa da minha ajuda dentro de casa. Muito pensativa, assim, no que... Eu tô falando isso não porque eu sou mais esperta que eu tô entendendo isso, não. Porque isso também tá tendo que ser trabalhado na minha cabeça, entendeu? Porque eu não aceitava. Não faz sentido. Como assim? Entendeu? E é isso. Peço oração pra vocês, peço... paciência, né, porque eu tô tentando ainda entender tudo isso. E é isso, né, amor? Deus abençoe pra vocês terem ficado até aqui. E se Deus quiser, agora eu vou voltar aí na ativa e alegrando o dia de vocês. E outra coisa.